Nosso ashram na Índia o principal fica em Puri. E Puri, perto de Puri, na verdade. É um pequeno distrito que chama Baligai, mas é na cidade de Puri. E Puri é famosa por um dos templos mais importantes da Índia. Qual que é? Jagannatha. Templo do Senhor Jagannatha. É um templo gigantesco, o campus é gigante. Nata é o Senhor, Jagat é o Senhor do Universo. Ele é o Senhor do Universo. É a divindade preferida do Guruji. Mas esse templo tem uma característica especial. Na verdade tem várias, porque eles consideram o Senhor Jagannatha, eles o tratam como uma pessoa. Então ele tem 6 refeições por dia. De manhã, quando ele acorda, depois do café da manhã dele, tem as dançarinas para animar o dia dele. Depois ele tem tratamento ayurvédico. Depois ele sai para nadar. Depois ele sai para passear de carruagem com os irmãos. Todas as festas que ele tem, as celebrações, milhares de pessoas vão lá. Tratam ele igual um ser humano. Ele fica doente. Aí ele fica 1 mês sem abençoar as pessoas. Aí fica todo mundo triste. Em Puri. Muito legal, é incrível. Só que o aspecto que na verdade é o mais característico desse templo e do Senhor Jagannatha é a comida. Eles consideram como a comida mais abençoada que existe. É muita variedade e é uma explosão de sabor. E ninguém sabe o que tem dentro, assim. Sabe os ingredientes básicos, mas ninguém consegue fazer aquela mistura. Tem comida azul, sem corante. Comida azul, comida vermelha, comida... É incrível. O Guruji fala que essa comida é a única comida no mundo que você pode comer até o pescoço que não vai fazer mal. Mas é muito legal. Então, quando essa comida é trazida para o ashram, para quem come, todo mundo parece criança. E é um dos únicos locais onde, na hora de comer, não existe mais nenhuma diferenciação de hierarquia, de casta, de nada. As pessoas comem juntas no mesmo prato, uma divide com a outra. Muito legal, é um ritual. Mas por que essa comida é tão especial? Ela é deliciosa, mas não é esse o fator principal. Essa comida tem um nome, que é? Não prasada. Mahaprasada. Maha é o supremo. Prasada já é... O que é prasada? Presente. Hã? Presente. Mais ou menos. Abençoado, consagrado. Mas Mahaprasada é que foi super consagrado. Então essa é a comida mais abençoada que existe. Porque antes dela chegar para o Senhor Jagannatha, tá me dando fome essa conversa. É isso, nós vamos servir hoje. Antes de chegar para o Senhor Jagannatha, ela é oferecida para a Mãe Divina. Então eles oferecem para a Mãe Divina, ela abençoa, já virou prasad. E depois vai para o Senhor Jagannatha. E aí, duplamente abençoada, vira Mahaprasada. E depois é oferecida para todos. Então, e para pessoas que moram no Brasil, ou não moram em Puri, então eles têm... Isso é comum também em outros templos, mas lá eles têm um Mahaprasad seco. Então, são grãos de arroz, que são chamados de nirmalya, e aí a pessoa come 1 grão por dia. Que é mesmo o poder espiritual. Claro que o gosto não vai ser. Mas o poder e a bênção daquela comida é a mesma. Então, eu ando comigo. Então, todo dia eu como 1 de manhã. E aí eu vou visitar outros lugares. E aí, quando eu estou de manhã com as famílias, eu ofereço.
os pais gostam, porque eles sabem o que é. Mas aí você vai dar para o filho, que é isso que eu vou pôr na minha boca? Fica olhando um arroz meio seco, duro, fala, o que eu faço com isso aqui? Eles não se animam muito de comer. Isso chama nirmalha. E por que isso é abençoado? Prasad, quando a gente oferece uma comida para Deus, o que acontece? É como se Deus estivesse recebendo, pego a parte dele, experimentado, e depois ele devolve o restante da comida para nós. Então essa comida tem a presença divina agora, essa comida está purificada. E na perspectiva ayurvédica, todos os alimentos eles podem ter defeitos que trazem desequilíbrio para a nossa vida. Pode ser energético, pode ser pela maneira de preparar, pode ser pelo tempo de preparação, o local. Tem muitos fatores que influenciam o resultado, influenciam o efeito da comida em nós. Muitos. E quando a gente oferece para Deus, todos esses efeitos são eliminados. Então a comida se torna pura. Esse é um dos conceitos de prasad, de oferecer. Claro, quando a gente faz com sinceridade. Então, por exemplo, todas as refeições a gente ora antes. Para quê? Para trazer mais pureza a esse alimento. Para que esse alimento se torne também um fator de desenvolvimento nas nossas vidas e purificação em vários níveis. Então, tudo que vai para Deus, é oferecido para Ele, e depois volta para nós, é prasad. Então, prasad, pra significa completamente, e sad significa próximo, perto. Então, o que significa prasad? Completamente perto, completamente próximo. Do quê? De Deus. Então, quando a gente oferece para Deus esse alimento, a comida volta inteira, normalmente. Mas, não voltou, ela já foi abençoada, ela já foi provada pelo divino. Então, quando ela volta, ela está pura, ela está divina. E com essa atitude a gente deveria recebê-la. Eu falei às vezes, porque tem algumas histórias onde Deus realmente comeu. Tinha um santo na Maharashtra que o pai dele fazia esses rituais sempre, no templo da casa. Então ele ia com o filho ficava observando, o pai tocava o sino, fazia os mantras e oferecia comida para Deus. E aí ele levava e falava para o filho, isso aqui é abençoado agora. Deus provou e agora ele devolveu isso para a gente. Só que a comida estava sempre inteira. E aí um dia o pai teve que viajar. Falou para o filho, agora hoje você vai lá e oferece. Faz igualzinho eu fiz. Tá bom. E aí ele foi. Ele não sabia muito bem os mantras, tocou o sino, tinha uns 5 anos. Fez do jeito que ele sabia. E aí na hora de oferecer ele falou, agora come. Com aquela pureza e inocência, agora come. E ele ficou lá. Você não vai comer? O pessoal está esperando para eu voltar com isso. Por que você está demorando? E ele começou a pensar que Deus estava bravo com ele, porque ele não fez direito. Ele falou, o que eu fiz de errado porque você não está comendo? Meu pai vem aqui e ele fala que toda vez você come. Por que você não está comendo agora? Aí ele esperou mais um pouco, ficou completamente magoado e falou para ele, talvez você esteja com vergonha de mim. Eu vou lá para fora. Ele foi lá para fora do templo. Voltou a comida inteira. Aí ele começou a chorar. Falou, eu vou fazer o seguinte, você não come? Eu também não vou comer. Eu vou fechar meus olhos. E se você não comer essa comida que eu te ofereci, eu não vou mais comer. Eu vou parar de comer. Aí ele fechou os olhos chorando
depois de muito pouco tempo, quando ele abriu, não tinha mais comida. Tinha desaparecido. E aí ele ficou super feliz e voltou. Quando ele voltou para casa com a bandeja vazia, o pai já tinha chegado. Aí o pai foi olhar na mesa e falou: cadê o praçado? Ele falou: como assim? O que você fez com a comida? Ele falou: ofereci para Deus. Ele falou: e cadê ela? Ele falou: como cadê ela? Eu ofereci, Deus comeu. O pai ficou louco com ele. Falou: moleque, você comeu essa comida. Não mente para mim. Ele falou: mentindo o quê? Deus comeu. E aí depois ele explicou o que aconteceu e o pai entendeu. Ele falou: todos esses anos eu aqui com meu sino, com meus mantras, nada, só teoria. Agora vem essa criança desse jeito, Deus comeu. Depois Deus aparecia para ele e eles conversavam na forma de Krishna. Então, se a gente tem essa atitude, esse alimento traz purificação, traz transformação. Então, prasad é completamente perto de, próximo a. Depende da nossa fé também, se você acredita nisso. Tinha uma outra santa que chamava Mirabai. Ela viveu, sei lá, uns 500, quase 600 anos atrás na Índia. E ela era tão devota de Krishna que ela ficava o dia inteiro pensando nele, falando com ele. E ela se casou. Quando chegou a idade, ela se casou e era um rei. E ele não entendia muito essas atitudes dela. Ela se fechava no quarto e falava: eu te amo, eu não vivo sem você. Ele falou: não acredito, tá me traindo. Ela tem um amante na cara dura, aqui no palácio ela fica desse jeito. Ainda bem que não tinha celular na época. Senão... E aí ele ficou tão irado, ele falou: eu preciso dar um jeito nisso, porque vai ser uma desonra para mim se alguém descobrir, eu vou matá-la. E aí ele mandou alguém trazer um copo com um líquido que eles oferecem para Krishna no templo e encheu de veneno. Só que aí falou para ela, entregaram para ela e falaram: prasad, do templo de Krishna. Ela olhou para aquilo, ela pensou o que tinha dentro, o que não tinha, ela só falou: Krishna, eu não pude ir lá e você me mandou. O que aconteceu? Morreu? Nada, era prasad. Então, é a fé. Tentou matar ela de vários outros jeitos, mas não deu certo. Então, é uma atitude. E essa atitude, no nosso viver, não se aplica só na comida. O aspecto principal quando a gente fala prasad é referente à comida. Mas quando a gente amplia essa atitude de prasad no nosso viver, isso muda um pouco de nome. Isso chama, agora é um nome composto. Eu falo e vocês repetem. Prasada Buddhi. Prasada Buddhi. E o que significa isso? Como essa perspectiva de prasad poderia ser aplicada no nosso dia a dia? Alguma ideia ou não? Informações que a gente consome. Informações, que mais? Atitudes de estar sempre próximo de Deus. Ok, legal. Então, prasad, nesse caso, é receber algo abençoado. O prasad alimentar você desfruta com a boca. Mas quando você recebe algo com os olhos, quando você recebe algo nos ouvidos, no nariz, no tato, ou seja, na presença de alguém, isso pode ser prasad ou não? Como? O que é prasada buddhi? O que é buddhi? Buddhi. Buddhi é inteligência. Buddhi é um dos instrumentos nossos internos responsável pelo discernimento, tomada de decisões, capacidade de entender o que é certo, o que é errado. É
é o que julga e decide. Então, o que significa prasada buddhi? É você ter um intelecto, uma inteligência, é você usar essa sua ferramenta de tomada de decisões sempre nessa perspectiva de prasada. Ou seja, transformar através da sua atitude tudo que chega até você em prasada. Deu para entender? O que isso quer dizer? Que tudo que vem até você é da presença de Deus. É uma oferta de Deus para a sua vida. E na verdade é ou não? Tudo que vem para a sua vida é um presente de Deus ou não? É, mas a gente não sente, a gente não percebe, a gente não reconhece. Então não é prasada. Não é? Então, hoje, da maneira com que a gente vive, tudo na sua vida é prasada? Claro que não. Você tem a notícia de que alguém perto de você está muito doente. Você vai falar, obrigado Deus, isso é uma bênção? Isso é prasada? Não. Você vai ficar preocupado. Você tinha expectativa com um negócio, não deu certo, você vai falar prasada? Hoje, não. Por quê? Por que a gente não consegue? Por que a gente não vive dessa maneira? Porque a gente está cheio de expectativas. Porque a gente está cheio de desejos pessoais, individuais. E quando esses desejos acontecem, graças a Deus. Quando não acontece, apedreja a Deus. Então, qual é a minha relação com o divino ou a minha relação com o mundo? Quando as coisas saírem do meu jeito, eu estou feliz e está tudo certo, Deus existe. Quando não der certo, Deus não existe e eu vou arrancar cabeças por aí. Mas se a gente parar para pensar, tudo vem de Deus ou não? Dá até medo de falar, né? Tudo vem de Deus. E, pelo menos teoricamente, Deus ia querer fazer mal pra gente de algum momento? Deus ia querer falar, agora eu vou judiar da Juliana. Impossível. Impossível. Tudo, absolutamente tudo, vem dele. Tudo, absolutamente tudo é perfeito para nossas vidas. Tudo tem um propósito elevado, superior para nossa transformação, para o nosso crescimento. Só que eu não percebo porque eu estou com esses gostos e aversões, esses desejos muito fortes. Então, o que significa prasada buddhi? Gradualmente, primeiro, com essa compreensão de que tudo é um presente para nossas vidas. E normalmente, mais cedo ou mais tarde, a gente aceita isso. Até situações ruins, depois de muito tempo, você olha e fala, não é que aquilo lá me trouxe isso, aquilo, me fez pensar, me fez acordar. Então, depois de você já ter comido aquela comida, você fala, era prasada. Então, o que é prasada buddhi? É trazer isso para o momento. E aprender por essa compreensão de que tudo é prasada, de que tudo é abençoado para a sua vida. Até mesmo as coisas negativas, até mesmo o que não dá certo, até mesmo o que a gente considera como infortúnio. Mas para nós é infortúnio. Mas para Deus? Então, esse é um conceito de prasada buddhi. Aceitar, transformar a sua maneira de viver, a sua atitude intelectual. Aqui é intelectual mesmo. De que tudo vem de Deus e de que tudo é um prasada. Tudo é a chance de estar próximo dele. Prasada. Mas tem uma coisa. Para eu receber o prasada, então receber é o resultado, não é? Receber não é um fruto.
Significa que você, antes disso, você fez algo. Essa é a lei, não é? Para você receber algo, você tem que fazer. Então, para aquele alimento se tornar praçado, o que eu fiz? O que eu fiz? Você cozinhou. Depois de cozinhar, aquilo lá não é praçado ainda. O que eu tenho que fazer para aquilo se tornar praçado? Oferecer. Oferecer para Deus. Então, como eu faço para minhas ações todas se tornarem praçado? Ou resultado? Ou tudo que vier dessas ações se tornar praçado? Oferecer, lembrar. Porque se eu não lembro dele na hora da ação, quem fez vai ganhar o resultado. Então, se eu não lembro dele na hora da ação, como eu vou lembrar e associar que aquilo lá é de Deus? Ele está me oferecendo. Então, isso na verdade é um princípio de Karma Yoga. Se você não lembra de Deus e faz uma ação, ela vai te amarrar. Ela vai trazer um resultado bom ou ruim, você vai ficar feliz ou frustrado e vai continuar em desequilíbrio. Com mais apego quando as coisas dão certas, com mais desgosto quando as coisas dão erradas. E quando a gente vai lembrar de Deus? Quando a gente vai lembrar que tudo é a presença dele? Então, o princípio de Karma Yoga começa a se lembrar de Deus na sua ação. Faz sua ação com amor e não fica tanto com a sua cabeça no resultado, na expectativa, porque o resultado está na mão não sua. O resultado está na mão de Deus. Ele sabe quando é o momento certo de algo acontecer na sua vida ou não. Ele sabe o que deve acontecer na sua vida ou não. Mas nós não sabemos. Nós somos os filhos, as filhas, os pequenos. Uma mãe sabe o que é bom e o não para o filho. Mesmo quando ele fala, eu sei, eu quero isso. Não, isso não vai fazer bem para o estômago. Isso não, se ele assistir esse filme, ele não vai dormir à noite. Se ele comer isso, ele vai passar mal. Aí o filho chora. O filho reclama. Minha mãe não me entende, meu pai não gosta de mim. Mas por ele não compreender, não quer dizer que aquilo foi mal. Foi o melhor para ele. Nós somos assim com Deus. Então, esse ato de oferecer, esse ato de fazer com amor, esse ato de fazer concentrado na ação, que é onde a gente ainda tem autonomia, e não se preocupar muito com o resultado, porque ter a certeza de que o resultado está na mão daquele que sabe, está na mão do divino, naquele que quer o melhor para nossas vidas. Isso também é prasada buddhi. E isso não é só um conceito. Agora, raciocinando, a gente tem controle sobre os resultados que a gente faz? Um pouco, talvez. Mas é garantido que algo que você fez pensando naquilo, objetivando aquilo, vai dar certo? Nada, e para nada é garantido. A ação você tem mais autonomia, mas para o resultado em si a gente não tem. Então, Prasada Buddhi, nessa perspectiva, também é um convite para a gente viver e deixar de sofrer. Para a gente viver não com ansiedade e insegurança de como vai sair, de como vai ser, porque aquilo não está na nossa mão, aquilo lá não é da nossa alçada. Mas a gente viver no agora, usando a nossa energia, o nosso foco naquilo que a gente tem autonomia e a gente tem, entre aspas, controle para fazer, e lembrar que aquela parte que eu não tenho autonomia não está largado lá e é incerto. Aquilo lá que a gente não tem autonomia está junto com o que é o mais certo, que é o mais perfeito, e vai sair da maneira mais perfeita, mesmo se não for perfeita no meu conceito. Isso também é Prasada Buddhi. É com a sua inteligência, com o seu discernimento, lembrar disso, raciocinar e mudar um pouco a sua atitude ao viver enquanto você age. Isso também é Prasada Buddhi. Tudo que chega nas nossas vidas como resultado é prasada. Uma doença é prasada?
Se você está falando, né? Não é isso a sua resposta? Eu entendi. Acredito mais em você do que em mim. Se você está falando, eu vou fazer o quê, né? Por que uma doença pode ser praçada? Essa é uma perspectiva, podia ser pior. E outra perspectiva? Você está libertando algum karma. Hã? Está pagando algum karma. Você está libertando algum karma. E outra? De repente, você nunca parou para prestar atenção que seu estilo de vida estava completamente errado. E vem uma doença e falou, para, respira, analisa, olha para onde você estava indo. Olha sua rotina diária, olha sua indisciplina, olha a sua alimentação. Deus falando, se eu não te parasse aqui, onde você ia parar? Buraco. Então tudo é prasad, mas tudo depende da nossa atitude. O que vem dele vai continuar sendo o melhor para a gente, o perfeito. Mas a gente aceitar isso com essa atitude, aprender e crescer, ou revoltar, chorar e se lamentar, depende de nós. E isso é prasada buddhi. E isso tem muito a ver com o nosso ego. O ego, ele vai sempre falando, eu fiz, é meu, eu ganhei, eu conquistei. E quanto mais a gente tem esse ego, mais a gente está longe desse conceito de prasada, mais a gente vai... Quando uma pessoa egoísta vai querer lembrar de Deus, ou querer falar que é Ele que faz, a pessoa sente e pensa que ela tem controle completo sobre a vida. Eu vou fazer isso, isso é meu, isso eu conquistei. É impossível você desenvolver esse conceito de prasada buddhi. Então, o ego, cada vez que você oferece para Deus, cada vez que você tenta desenvolver essa atitude de é um presente dele, veio como bênção. O que acontece com o seu ego? Começa a diminuir. Aquele que faz, recebe o resultado. Por ignorância a gente fala, eu faço. Vamos supor, você está comendo. E você fala, eu estou comendo. Quem é esse eu que você fala que está comendo? Não, é o ego, mas agora tenta entender isso logicamente. Quando você afirma alguma coisa, você fala, eu estou comendo. Quando você afirma esse eu estou comendo, quem é esse eu que você fala que está comendo? Mas, vamos supor, esse eu que está comendo é a boca? É o corpo, mas então, esse eu que está comendo é a boca ou é a mão que está levando? Ou é aquele que está sentindo o gosto? Qual dessas coisas é esse negócio que fala, eu estou comendo? Hã? A mente está comendo? Não, mas no ato de comer, sua mente não está comendo naquela hora. Algo está comendo. O que está comendo? Quem de você está comendo? Você fala, eu estou comendo. Estranho, né? A gente faz isso todo dia e nunca pensou nisso. Ou você fala, eu estou tomando banho. Então, quem é esse eu? É o seu braço que está passando sabão? Ou é o cabelo que está com shampoo? Quem é esse eu? Então, na verdade, a gente sempre associa tudo ao nosso corpo, a essa consciência corporal. Mas o seu corpo, que você fala, eu estou comendo, eu estou cuidando de mim, esse eu está sempre presente, que a gente associa a maioria das vezes ao corpo, por razão do ego. Ele pode fazer alguma coisa por ele mesmo ou não? Não.
Ou pode? Não. Nada. Quando você fala, eu estou comendo, o que está por trás desse corpo? O que faz esse corpo mexer para você falar, eu estou comendo? Aí você vai falar, eu. Mas se você é o que está comendo, como está fazendo o corpo? O que é por trás desse corpo? O que faz esse corpo se mexer? Alma. A mente faz o corpo mexer ou não? A mente é um instrumento também, como o corpo. Mas tem alguma coisa que precisa fazer esse instrumento funcionar. Então a gente fala, eu estou correndo. Eu penso que eu sou esse corpo e pela minha vontade eu estou correndo. Mas será que é a sua vontade? Ou é pela presença da alma que faz esse corpo mexer, andar, e essa presença, esse poder da alma e da respiração te dá força e te dá a capacidade de você, desse corpo se mexer, que você chama de você. Então, se a gente pelo menos analisar isso, usando o nosso buddhi, nosso intelecto, a gente vai entender que, na verdade, nenhuma das atividades que eu falo eu faço, sou eu. É essa presença divina. Não sou eu esse corpo que eu imagino ser. É essa presença divina. Porque se você falar assim, eu vou sair daqui, vou jantar, eu vou comer. Mas sua respiração, se sua alma quiser jejuar hoje, ela fala, eu vou embora. Eu vou deixar o Márcio agora. O Márcio vai comer ou não? O Márcio vai ter fome ou não? Não, não vai, nada. Então o que aconteceu com aquele eu faço? Acabou. Então o eu faço, o eu tenho, ou qualquer outro tipo dessa expressão, é na verdade, essencialmente, quem é o agente? A alma. Então se você entende isso, que é Deus em você, que faz você mexer, comer, falar, pensar, interagir, relacionar, usar os sentidos. De quem deveria ser o resultado? De quem está fazendo. Mas a gente esquece disso tudo e fala, eu fiz, eu colho. E aí a gente fica com esse negócio. Resultado bom, resultado ruim. Choro, sorrio. Ansiedade, incerteza, sofrimento. Então isso é prasada buddhi também. Usa a sua inteligência, reflete um pouco na sua vida, no que está acontecendo com ela e entende que esse ego não faz nada. Tudo é a presença de Deus. E tudo que vier para você como resultado dessa presença de Deus também é a presença de Deus. É um resultado divino. E aceitar isso vai te fazer lidar muito melhor com todas as situações. Porque se você se bloqueia e reage, ou não gosta daquilo, como você vai aprender? Como você vai crescer? Como você vai entender aquilo como prasada? Mas se você aceita e fala, ok, Deus, se você me mandou é prasada, ou pelo menos deve ser. Eu vou aceitar e eu vou agora entender. Me ensina o que eu faço com esse prasada, com essa comida abençoada. Lembra que eu falei no começo, quando eu dou aquele arrozinho seco, feio, às vezes está meio marrom, às vezes vem pedra junto. Os pais põem na boca e falam, obrigado, Swamiji. E o filho fala, eu não quero esse negócio. Porque para ele aquilo lá não é prasada. Para aquilo lá é uma coisa horrível que ele vai ter que pôr na boca. Então qual é a diferença dos pais que pegam aquele arrozinho seco, põem na boca, alguns até choram de emoção porque falam, meu Deus, Jagannatha veio até mim. E os filhos não querem comer. Qual é a diferença? A inteligência, a consciência, a atitude, buddhi. Para um, aquilo lá é uma bênção. E para outro, aquilo lá é uma tortura. Eu vou ter que pôr isso na boca. Quando eu ia para o Rio algumas vezes, tinha um desses meninos que ele punha, aí ele falava, eu já volto. Aí ele ia cuspir no banheiro. Mas dava para ouvir ele fazer... Então,
Essa é a diferença das nossas vidas. Se a gente for criança, ao viver, tudo vai ser, eu não gosto disso. Isso é ruim, eu não quero. Mas se a gente for adulto nessa perspectiva de entender, de compreender a realidade e de aceitar, o que isso vai se tornar? Prasad. Isso vai se tornar uma bênção. O arroz é o mesmo. A situação é a mesma. Mas uma pessoa que tem essa compreensão, que tem essa atitude ao viver, ela vai agradecer e ela vai entender que aquilo lá está vindo para abençoar a vida dela. Mas uma criança, um adulto criança, que não entende isso, ele vai continuar julgando. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Mas isso não vai mudar nada. As coisas vão continuar vindo para nossas vidas ou não? Mesmo você não gostando, você fala, não quero mais isso. Vai parar de vir? Não. Vai continuar vindo. Então, o que depende disso? Só da maneira com que a gente encara a vida. E isso é Prasada Buddhi. Isso é, muda a sua perspectiva, muda a sua chavinha ao viver. E isso é espiritualidade na prática. Isso é espiritualidade o tempo inteiro. Tudo que está acontecendo na sua vida, transformar em prasad. E que significa estar completamente perto de Deus. Porque você lembra dele. O Gurudev fala, tudo que vier, até mesmo qualquer pensamento que vier na sua cabeça, ó Deus, é você. Qualquer situação boa ou ruim, ó Deus, é você. Cada respiração, não é prasad? Ó Deus, estou vivo. Não, prasad. Não é uma bênção que chegou agora, esse ar? Quanto a gente lembra disso? Então é um conceito de transformar nossa vida inteira em espiritualidade. Aí ontem eu estava no Rio e uma pessoa a gente estava falando algo parecido com isso. Aí uma pessoa falou, mas para você é fácil, você vive num monastério, o tempo inteiro você pode pensar em Deus, você não tem conta para pagar, você tem as coisas certinhas para fazer. A oportunidade é para todos o tempo inteiro. Não é porque uma pessoa está num monastério que vai ser tudo fácil. Isso é só ilusão. Ou isso não é ilusão, mas é uma desculpa. Se eu tivesse lá, aí sim. Se fosse dessa maneira a minha vida, aí eu ia conseguir. No monastério a pessoa não fica doente. No monastério a pessoa não tem problema de convívio. No monastério a pessoa não tem desafios também? Ou não, aqui é tudo igual. Tem que pagar as contas também. Então, em todo lugar, em todas as situações e circunstâncias, nós temos a oportunidade de transformar nossa vida em prasad ou transformar nossa vida em desgraçado. Essa palavra não é sânscrita, viu? Depende da gente. Em todo lugar nós vamos ter os desafios, vamos ter tudo. E como eu percebo se isso está melhorando na minha vida ou não? Como eu percebo que eu estou me aproximando mais desse conceito? Você para de reclamar. Quando você para de reclamar. Ou reclama menos, pelo menos. Quando as suas reações já não estão tão mais intensas. Tudo é prasad. Tudo é a presença de Deus e tudo Ele está querendo se aproximar de mim. Me falar algo, me encaminhar e falar, filho, filha, não, por aqui não, vai para lá. Tudo é prasad. E isso é a característica de uma pessoa espiritual. Quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente reage, quanto mais a gente sofre ou muito eufórico, a gente está longe ainda dessa espiritualidade. Espiritualidade é lembrar do espírito o tempo inteiro, vivendo em você, te fazendo, permitindo que você viva, fazendo tudo e o tempo inteiro te recompensando. Tem um verso na Gita 9, acho que é 21, fala:
aquele que pensa em mim, que realmente se refugia em mim, eu vou preservar tudo que ele já possui e eu vou ofertar para ele tudo que ele precisar. Então a única questão é, me busca, vem até mim, lembra de mim, eu vou preservar tudo que você já possui e eu vou te trazer absolutamente tudo que você precisa. Isso é prasad. Então saber que tudo que está vindo para você naquele momento, esperado ou inesperado, era o que você precisava. Então é diferente, o precisar do querer. E esse é o nosso desafio. O querer é do ego. E o precisar é prasad, é o divino. Deu para entender? Aplicável ou não? E isso chama na Bíblia de orai sem cessar. O tempo inteiro lembrando, cada ação, cada momento. Ah, quando eu for pro ashram, aí eu vou meditar. Aí eu vou ficar em paz. Mas aqui fora eu preciso descontar. O tempo inteiro. Transformar nossa vida em prasad. E como vai ser nossa vida? No começo é teórico. Mas junto com a meditação e uma atitude dessa ao viver, o teórico gradualmente vai se transformar em experiência. E aí realmente nós vamos sentir gratidão por isso. No começo vai ser, ah, Deus, obrigado. Mas dentro a gente vai estar com o mesmo desgosto, com a mesma... Mas gradualmente, com essa compreensão aumentando, a gente vai começar a entender e sentir. E a experiência vai ser de gratidão. E se a gente chegar num momento das nossas vidas que absolutamente tudo for experienciado como a presença de Deus, e essa gratidão se estabelecer nas nossas vidas, o que mais a gente precisa? Tudo é prasad. E essa é a realidade. A gente precisa chegar mais perto dela. Tem duas perguntas. Sobre a questão de aceitar tudo que vem de Deus. Perguntaram qual a diferença em aceitar uma situação difícil e se sujeitar a essa situação? Aceitar e se sujeitar? Aceitar significa entender que ela veio para você e ela já está. Isso é aceitar. Então, de novo, vamos voltar para a doença. Você está com Covid. O que significa aceitar? Significa falar, ok, eu tenho Covid. E o que significa se sujeitar a ele? Falar, ah, meu Deus, não tenho o que fazer. Estou perdido. Se sujeitar significa se entregar àquela situação. Se deixar levar por ela. Essa é a diferença entre sujeitar e aceitar, pelo menos o que eu entendo nessa perspectiva. Então, o aceitar não vem junto com sujeitar. Ok, eu tô com essa doença, mas ela não vai ficar muito tempo. Eu vou no médico, eu vou mudar minha dieta, eu vou tomar remédio, eu vou mudar meus hábitos e ela vai embora. Aceitei, mas não me sujeitei. Mas aceitar e falar, não tenho o que fazer, ó Deus, isso é sujeitar. Mas não é essa perspectiva que a gente tem que desenvolver. Tudo é prasad, mas a lição daquele prasad é diferente. A razão e a forma daquele prasad para você tem algo diferente. Cada momento é um presente diferente. Quando a gente é criança, a gente ama receber presente diferente, vários. A gente fica ansioso. Deus o tempo inteiro está mandando esses presentes. Cada um é uma forma, cada um tem uma para usar, para jogar, para brincar. Então os prasads são diferentes. Abra, aceita que aquilo lá veio para você. Mas haja de acordo com cada um deles. Se veio uma doença, é prasad? É prasad. Aprende com ela, muda a sua vida. Pronto, entendeu o que é prasad. E assim por diante, uma pessoa veio e pôs o dedo na sua cara e falou um monte de coisa para você. Prasad é prasad.
que eu vou fazer? Aceitar? Claro, aceito. A pessoa veio e falou, já aconteceu. Aceita, aquilo lá aconteceu. Mas não se sujeita. Pensa, por que ela falou isso? Tem razão de ser ou não? Faz sentido ou não? Antes de eu reagir, esbravejar, faz sentido ou não? Se fizer, ótimo. Eu vi que tinha erro em mim, eu aprendi. Foi passado ou não? Deus, através daquela pessoa, ele colocou o dedo na minha cara e falou, muda, isso está errado. E aquilo que não fizer sentido, ótimo, deixa aí. Então tudo é passado. Aceita, mas não se sujeita. Aceita e age de acordo com aquele presente que veio para você. E transforma, e aí a experiência do passado vai vir. Mas se você reage, ou se você simplesmente se sujeita, a gente não vai chegar nesse conceito. A gente não vai conseguir sentir gratidão. Deu para entender? Outra pergunta. A maioria das tradições são lacto-vegetarianas. Atualmente eu sou ovo-lacto-vegetariano. Sempre que eu ofereço ao Senhor Jagannatha, fico reflexivo quando contém ovos. Na cria, como se dá esse processo? Se a gente fica reflexivo ou não? Eu não fico reflexivo quando eu ao oferecer ovo para o Senhor Jagannatha. Por quê? Eu não como ovo. Não, eu tô brincando, não é por causa disso. Não é por causa disso. Não se preocupa muito com isso. Oferece a sua vida, oferece aquilo que você considera o seu alimento e aquilo que você considera que está fazendo bem para você. Para Deus não é, aí ele ofereceu o ovo para mim? E se alguém for falar assim, eu não sei se o Senhor Jagannatha gosta de brócolis. Agora eu estou inseguro de oferecer brócolis para ele. Agora eu não sei se o Jagannatha come açúcar ou não, vou oferecer ou não. Então, não pensa muito nisso. Pensa que aquele é o seu alimento, aquilo te nutre e você entende que aquilo faz bem para você e você quer compartilhar com Deus, para que aquilo tenha um poder ainda maior dentro da sua vida. Se com o passar do tempo você entender que aquilo lá não está sendo tão bom para você, ou você muda. Mas por enquanto, o que você entende que é bom para a sua vida, ofereça e aquilo é passado, aquilo está trazendo mais purificação. E isso vai ajudar também a gente ter mais discernimento para todas as nossas decisões. Não só a comida, mas se você age de uma maneira e não tem muita certeza se aquilo é certo ou não, ainda assim, oferece para Deus aquele prato. E qual vai ser o passado? Ele vai te dar mais clareza cada vez mais para você entender se é certo ou não. Então não se preocupa com o que está sendo ofertado, mas se preocupe em ofertar, entender que aquilo vai vir de uma maneira diferente para você. Uma vez no ashram de Miami, chegou uma pessoa lá. A gente era residente. E ela veio com um pacote, uma caixa. E ela se curvou aos pés do Gurudev. Chorou um pouco, se curvou e deixou a caixa e foi embora. E a gente, como residente, foi olhar. Aí eu fui abrir a caixa. O que tinha? 2 latas de cerveja. Nos pés do Gurudev. E aí? Veio uma devota e ofereceu cerveja para o Gurudev? Isso é um sacrilégio ou não? Não. Por quê? Porque aquilo era um problema dela. Aquilo era algo que ela não conseguia se libertar. E ela lembrou de quem? De alguém que era mais forte, de alguém que tinha mais força e capacidade de ajudá-la e oferecer. Não é que depois ela pegou e falou, a cerveja é para assado. Ela deixou. Porque o que acontece? Normalmente o sacerdote devolve. Mas você não ia devolver e falar, o seu praçado, leva embora. E nem a gente também experimentou o praçado. Não fica se perguntando, viu? Mas o praçado dela ia vir depois de outro jeito. Praçado. Também não é para se animar e ficar... O Guruji conta essa mesma história. Uma vez ele estava numa palestra, ele estava falando sobre
as coisas que fazem mal pra gente, falando de drogas e tudo. Aí chegou uma pessoa para conversar com ele e falou: ó, eu tenho esse hábito, eu tenho isso e aquilo. E aí no dia seguinte dessa conversa, do retiro, essa pessoa foi lá e ofereceu. E o que era? Droga. Aos pés do mestre, pro Guruji. Mas o que era isso? É um refúgio, Em vez de eu tentar me degladiar com isso, em vez de eu ser insignificante, por que eu não ofereço isso para Deus e isso vai trazer força e me ajudar? Isso é prasada buddhi. Deu para entender? É a atitude. Por isso que o Gurudev fala, pensamento bom, maravilha, Deus está me inspirando. Pensamento ruim, Deus, leva de volta. Deus está me deixando alerta para ver se eu estou atento ao que Ele me manda. Deus, leva de volta. O tempo inteiro. Tudo é Deus. Acabou de chegar uma pergunta sobre esse assunto aí. Espera aí, só um minuto. Alguém tem alguma pergunta aqui? Os outros ganham arroz? Hã? Os outros ganham arroz? Vão. Vão. Eu queria saber depois por que o ovo não está dentro da cultura. Precisa ser. Qual era a outra pergunta? Um pensamento negativo que incita a fazer o mal vem de Deus, como entender isso? Se eles falam que tudo vem de Deus, negativo e positivo vem de Deus. Mas o negativo e positivo se torna depois de que a gente, no nosso conceito, aquele pensamento negativo veio, mas não para incitar o mal. Ele veio talvez para trazer um despertar naquela pessoa e falar: isso eu não quero para minha vida, isso não é bom, isso não é positivo. Mas quando a gente vive com o nosso ego e com a ignorância, a gente não considera que existe Deus ou essa fonte. Então a gente entende que aquele é o seu pensamento, o seu desejo, e a gente segue, e aí a gente mete os pés pelas mãos. Mas quando você começa a trazer mais Deus nessa equação, você aprende a ter esse discernimento e, apesar de ainda virem os pensamentos ruins, eu acabei de falar, você devolve e fala: Deus, eu não preciso disso. Isso não é positivo para a minha vida. Me guia sobre aquilo que é necessário para mim. Mas enquanto a gente não se volta para essa fonte, enquanto a gente não tenta entender que algo maior do que eu pensa, me faz agir, eu vou continuar me enroscando com todos esses negócios. Com os pensamentos, com desejos. Mas o se esforçar para chegar na fonte é compreender também a razão disso vir para nossas vidas. Mas enquanto eu estou nesse estado de egoísmo muito acentuado e de simplesmente ignorar a presença do divino, até mesmo os pensamentos bons vão me fazer mal. Vão me fazer mal, por quê? Porque eu vou criar apego, eu vou aumentar o meu ego, eu vou aumentar minhas expectativas. Ou seja, se um pensamento positivo vem na sua cabeça e você não lembra que ele vem de Deus e você se sente orgulhoso daquele pensamento, fez bem ou mal para você? Espiritualmente, fez mal. Se você teve uma ideia genial e você esquece de Deus, alimentou seu ego, fez mal. Então, o que é bom pensamento e o que é mau pensamento? Se você lembrar de Deus, tudo vai ser bom. Se você esquecer de Deus, tudo vai ser mal. Então, é o que você faz com os pensamentos. E é necessário a gente estar sempre alerta e lembrar dele. Certo? Não deixa isso só como teoria. Usa. O tempo inteiro a gente está recebendo esses presentes divinos. O tempo inteiro a gente tem a oportunidade de lembrar. A gente tem respiração. Esse corpo mexe. O próprio Gurudev fazia isso com 90 anos de idade. Ele acordava, ele fazia assim. Uau, você ainda está mexendo no meu corpo? Aí ele mexia a cabeça. Ele falava: eu ainda penso. Deus, obrigado. Olha a gratidão dele já. Aí ele começava com uma ladainha depois. Pelos meus pais, pelos meus amigos, pelos meus
não tão amigos, que me ensinaram, que me trouxeram. E assim por diante. Aí depois ele saía da cama. Imagina o estado de expansão do coração, de reconhecer isso, essa presença divina e todos esses prasadas. Por que a gente não pode fazer isso? Acorda de manhã e antes de pular ou pegar o seu telefone ou... Oh Deus, obrigado. Primeiro você me deu essa respiração e eu estou vivo. Meu corpo está se mexendo pela sua presença. E tudo que vier hoje na minha vida, eu vou lembrar que é seu prasada. É um desafio. Eu vou lembrar, eu vou tentar. E aí segue. Aí chega depois e fala quanto eu lembrei, quanto funcionou, quanto eu agradeci. Mas é isso. É transformar nossa vida nesse desafio, nessa inspiração. E aí nossa vida inteira começa a virar meditação. E felicidade, gratidão. Certo? Depende de cada um de nós. Deus é o mesmo para todos. O amor de Deus é igual para todos. Prasad divino é igual para todos. Mas para aqueles que se esforçam para buscar, que lembram e oferecem, e que têm essa atitude de prasada buddhi ao receber, eles vão experienciar. Os outros não. Mas é para todos igual. A gente tem que se abrir para isso. Isso é chamado desse prasada buddhi. Se abrir para isso. Treinar para isso. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Durante esses momentos de reflexão, alguém nos presenteou com a vida. Alguém colocou palavras nessa boca? Alguém colocou reflexão, compreensão, ideias nas nossas mentes? Alguém nos permite ouvir, enxergar? Será que isso não é nosso prasada? Independente do que acontece no seu dia, o fato de você estar vivo, poder se mexer, já não é prasada? Ó Deus, ó Gurus, quão limitada é nossa visão, quão ignorante é o nosso viver, olhando só para o nosso próprio nariz, vivendo baseado nos nossos desejos, nos nossos gostos e aversões, desperdiçando todas as oportunidades que você nos oferece durante o dia, em cada respiração. Mas se a gente continua vivo, é porque a gente ainda tem essa chance para mudar, para transformar. Ó Mestre, abençoa cada um de nós com essa força, com essa clareza, com essa visão, para que a gente transforme essa vida inteira nessa celebração, nessa alegria, como uma criança recebendo presentes, que a gente possa viver dessa maneira. Acordar ansiando pelo seu prasada, pelo dia que vai vir, cheio do seu amor, cheio da sua presença, em várias formas, em vários nomes, de várias maneiras. Me ensina a viver, me ensina a aceitar, me ensina a agradecer, me ensina a celebrar. Ó Mãe Divina, ó Guru. Que as bênçãos de Deus, dos Gurus, transformem nossas vidas, expandam nossos corações, abram nossos olhos para essa realidade divina que existe por trás dessa nossa vida corporal, material. Agradecendo a Deus por mais esse momento, agradecendo a Deus por essa chance da gente refletir e trazer mais dinamismo e inspiração nas nossas vidas. Agradecendo a Deus pela presença dEle
em cada um de vocês presentes, eu me curvo com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.